paz. Deixa eu colocar aqui a nossa leitura bíblica comentada do dia. Josué, do 22 ao 24. 22 ao 24. E nós finalizamos hoje o livro de Josué. Glória a Deus. Bom dia, meninas. Bom dia, Samantha. Bom dia, Lausane. Lausane, seja bem-vinda. Bom dia, Deia. Nem me fala, menina. Pensa no tentei que foi para conectar essa aula online hoje. Gente do céu. Olha, foi só por Deus. E as crianças não conseguiam enxergar direito no celular, né? Principalmente a Lorena, que usa óculos e tudo. A gente teve que conectar no computador. Olha, foi daquele jeito hoje. Bom dia, Milka! Ai, desculpa, gente. Paz do Senhor. A Milka também já estava, André, desesperada para poder entrar. E aí ela mandou mensagem, não tô conseguindo conectar. É porque deu um negócio ruim hoje, meninas. Bom dia, Danda, minha maravilhosa. Que bom ter você aqui hoje. Bom dia, Nice. Bom dia, Lilian. Bom dia, tá? Bom dia, meninas. Deixa eu mandar aqui um aviãozinho, avisando para as meninas que a gente tá entrando mais tarde, mas a gente tá entrando aqui. Deixa eu só colocar aqui para as meninas, avisar para elas que a gente já está online para fazer a nossa leitura bíblica. E aí a gente já começa, meninas, que hoje a gente começou mais tarde. Bom dia, Lô! Lô, quinta-feira a gente tem aula, viu? Em nome de Jesus a gente vai fazer a nossa aula quinta-feira. Bom dia, Andresa! Bom dia, amiga! Milka, minha amiga! Bom dia, Silene! Bom dia, BH Soluções! Essa tá... Menina, olha... Meu Deus do céu, e antes do intervalo eles ficaram com fome, então eu fui fazer um negócio para eles comerem e poder acompanhar a aula aqui, já desde as 6h30 que tá um negócio aqui. Bom dia, Malu! Bom dia, meninas, a paz do Senhor Jesus. Hoje a gente já vai fazer oração, para não ficar muito tarde, e a gente faz a nossa oração, faz a nossa leitura, e hoje nós finalizamos o livro de Josué, meninas, meu Deus. Ai, Lô, eu sei que você também tá com dificuldade com a internet, né? Mas a gente tá muito feliz que você tá aqui hoje. Tá tudo bem, família? Nossa noite ontem. Ai, que bênção. Amiga, meu Deus do céu. Eu falei, ai, Senhor, tem misericórdia. Me dá uma graça, porque tantas mulheres, né? E eu falei, meu Deus, me ajuda. E o Senhor, graças a Deus, né? O Espírito Santo, quando a gente entrega o governo para o Espírito Santo, a gente não precisa se preocupar, né? Porque aí ele assume e faz todas as coisas, né? E as coisas fluem. E aí a gente não precisa se preocupar, né, meninas? É uma bênção ter o Espírito Santo, né? Amém, amiga. Que você tenha recebido a sua porção, assim como eu recebi a minha, em nome de Jesus. Bom dia, Suelen. Seja bem-vinda. Paz do Senhor Jesus. Meninas, vamos fazer uma oração? Peguei o finalzinho de ontem à noite, mas foi forte demais. Glória a Deus, foi mesmo. Ontem o Senhor deu uma olhada, né, na gente. Meninas, se travar um pouquinho é porque tem muitos aparelhos aqui conectados, que as crianças estão fazendo aula. Ale, bom dia, minha gata. Deus abençoe sua vida, que bom ter você aqui hoje. Olá, paz, minha mãe Marinês pediu oração. Amém, Suelen, vamos orar por ela. E nós vamos orar também pela Tawane. Nós adotamos a Tawane em oração. É uma menininha de 6 anos, está entubada. E nós cremos no milagre, cremos que Deus é poderoso para fazer. Contudo, né, que seja feita a vontade do Senhor, né? A gente entrega nas mãos dele, sabendo que ele é poderoso. A nossa função é entregar, é orar e entregar nas mãos dele, confiar que o melhor ele vai fazer, né, meninas? Amém. Bom dia, Lê, que bom ter você aqui, viu? Meninas, vamos orar? Vamos orar pela mãe, pela dona Marinês, né, que é a mãe da Suelen, e vamos orar pela
Tawane, para que o Senhor possa vir sobre a vida dela com cura, né? Em nome de Jesus. Feche seus olhos, meninas, vamos orar. Pai, obrigada, Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada pelo fôlego de vida, pelo pão de cada dia. Obrigada pela nossa família. Obrigada pelo teu cuidado, pelas tuas misericórdias que se renovaram e nos cercam todos os dias. Obrigada, Senhor, porque hoje nós podemos descansar. Porque enquanto dormíamos, o Senhor já preparou o nosso dia. E tudo segue o teu plano, Pai. Que nós não venhamos interferir naquilo que o Senhor já estabeleceu para as nossas vidas. Porque o que o Senhor tem para nós é muito melhor e maior do que o nosso próprio coração pode desejar, os nossos pensamentos podem sonhar. Eu sei que Tu és aquele que tem o melhor para cada uma de nós. Abençoa cada uma dessas meninas que estão aqui nessa live, Pai. Cobre elas com Teu sangue precioso. Concede aquilo que deseja o coração delas. Que elas possam ser revestidas todos os dias de unção e autoridade. Que elas possam ser habilitadas pelo Teu Espírito em todas as áreas de suas vidas. Que elas possam ser frutíferas para a glória do Teu santo nome. Pai, nós entramos diante da Tua presença pedindo perdão pelos nossos pecados, por tudo que temos feito contra Ti, quer por pensamentos, palavras ou por obras, Pai. Que o Senhor possa nos perdoar e que ao elevarmos a Ti as nossas vozes hoje, o Senhor possa ouvir as nossas orações, que as nossas orações não sejam impedidas, Senhor, diante de Ti. Nós entramos diante do Teu trono, Pai, pedindo para que o Senhor venha em favor da vida da irmã Marinês, da Tawane, Pai. O Senhor conhece a situação de cada uma, mas nós sabemos que para Ti não há impossíveis, não há causa impossíveis para Ti, não há caso perdido para Ti. O Senhor tem o poder em Suas mãos, todo o poder em Suas mãos, o Senhor tem o controle de todas as coisas. Vem com saúde sobre o Teu povo, vem com saúde sobre a vida da dona Marinês, da Tawane, Pai. O Senhor é aquele que pode trazer a vida sem sequelas nenhuma. Nós vimos os Teus feitos poderosos na vida da Verônica, Pai. O que o Senhor fez na vida dela. E hoje ela já está em casa. O Senhor também é poderoso para realizar. É Teu tanto querer quanto efetuar. Eu te peço, Senhor, que visita a mãe da Tawane, o pai da Tawane, a família, Senhor. Que o Senhor possa trazer paz aos corações. Que tudo, Senhor, que for feito e realizado pelas Tuas mãos, nós sabemos que é bom, perfeito e agradável. Abençoa, Senhor, cada uma das Tuas filhas. Nos ajuda, Pai. Espírito Santo, nós te convidamos para esta live e te pedimos que assuma o governo, o controle e fale conosco poderosamente aos nossos corações. Estamos aqui para te ouvir os Teus ensinamentos, as instruções do Pai para as nossas vidas, para o nosso caminho. Fica conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos desde agora e sempre. Amém. Amém, meninas. Bom dia para as meninas que entraram depois e eu não vi. Mateus, que bom ter você aqui. É o Mateus, é a Joyce, quem é? Que às vezes entra aqui com o Insta, mas é outra pessoa e eu tô falando com uma e na verdade é outra. Paz do Senhor Jesus, paz do Senhor Mi. Maria, seja bem-vinda. Eliane, Claudinha, seja bem-vinda. Paz do Senhor. Tati, bom dia. Paz do Senhor Jesus. Gente, cadê o comentário aqui? Não fixou, não? Meu Deus do céu, a gente tá em Josué. Deixa eu ver se não fixou aqui o comentário. Deixa eu fixar. Fixar comentário. Deixa eu ver se foi agora. Nós estamos em Josué 22 ao 24. Paz do Senhor, Duda. Paz do Senhor. Tudo bem, prima? G Santos, seja bem-vinda. Lidiane, bom dia. Bom dia, meninas. Claudinha, seja bem-vinda. Paz do Senhor Jesus. Luci, todas vocês, meninas, sejam muito bem-vindas. É um prazer ter vocês aqui. Ó, gente, não fixou o comentário. A paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor. Mi, Deus abençoe sua vida. Bíblias abertas, meninas, canetas, lápis. Os meus não estão por aqui porque estão com as crianças lá em cima. Então eu vou com a caneta mesmo, né? Vamos lá.
Amém, prima, que bom ter você aqui, viu? É um prazer. Nanda, seja bem-vinda. Vamos lá, meninas, Bíblias abertas, Josué capítulo 22. Vamos começar a nossa leitura. Josué convocou as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés e lhes disse: Vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, ordenou. Durante muito tempo e até hoje, vocês não abandonaram seus irmãos, mas cumpriram a missão que o Senhor, o seu Deus, entregou a vocês. Agora que o Senhor, o seu Deus, já concedeu descanso aos seus irmãos israelitas, como tinha prometido, voltem para casa, para a terra que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês no outro lado do Jordão. Mas guardem fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês. Que amem o Senhor, o seu Deus. Andem em todos os seus caminhos e obedeçam seus mandamentos. Apeguem-se a ele e o sirvam de todo o coração e toda a alma. Então Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para casa. A metade da tribo de Manassés, Moisés dera terras em Bazã, e a outra metade da tribo, Josué dera terras no lado oeste do Jordão, junto com os outros israelitas. Ao mandá-los para casa, José os abençoou, dizendo: Voltem para casa, com as riquezas que juntaram. Grandes rebanhos, prata, ouro, bronze e ferro, e muitas roupas. Dividam com os seus irmãos os despojos dos seus inimigos. Assim, as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã, para voltarem para Gileade, sua própria terra, da qual se apossaram de acordo com a ordem do Senhor dada por meio de Moisés. Quando chegaram a Gelilote, perto do Jordão, em Canaã, as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés construíram um imponente altar ali, junto ao Jordão. Quando os outros israelitas souberam que eles tinham construído o altar na fronteira de Canaã, em Gelilote, perto do Jordão, no lado israelita, toda a comunidade de Israel reuniu-se em Siló para guerrear contra eles. Então os israelitas enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, à terra de Gileade, as tribos de Ruben e Gade e a metade da tribo de Manassés. Com ele enviaram 10 líderes, um de cada tribo de Israel, sendo cada um deles chefe de suas respectivas famílias dos clãs israelitas. Quando chegaram a Gileade, as tribos de Ruben e de Gade e a metade da tribo de Manassés disseram-lhes: Assim diz toda a comunidade do Senhor: Como foi que vocês cometeram essa infidelidade para com o Deus de Israel? Como foi que se afastaram do Senhor, construindo um altar para vocês, rebelando-se assim contra ele? Já não nos bastou o pecado de Peor? Até hoje não nos purificamos daquele pecado, muito embora uma praga tenha caído sobre a comunidade do Senhor. E agora vocês estão abandonando o Senhor. Se hoje vocês se rebelarem contra o Senhor, amanhã a sua ira cairá sobre toda a comunidade de Israel. Se a terra que vocês receberam como propriedade está contaminada, passem então para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e se apossem de um território entre nós. Mas não se rebelem contra o Senhor, nem contra nós, construindo para vocês um altar que não seja o altar do Senhor, o nosso Deus. Quando Acã, filho de Zerá, foi infiel com relação às coisas sagradas, não caiu a ira sobre toda a comunidade de Israel? E ele não foi o único que morreu por causa do seu pecado. Então as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés responderam aos chefes dos clãs de Israel: O poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor,
Ele sabe, e que Israel saiba, se agimos com rebelião ou infidelidade para com o Senhor, não nos poupem hoje. Se construímos nosso próprio altar para nos afastarmos do Senhor e para oferecermos holocaustos e ofertas de cereal ou sacrifícios de comunhão sobre ele, que o próprio Senhor nos peça contas disso. Ao contrário, fizemos isso temendo que no futuro os seus descendentes digam aos nossos: que relação vocês têm com o Senhor, com o Deus de Israel? Homens de Ruben e de Gade, o Senhor fez do Jordão uma fronteira entre nós e vocês. Vocês não têm parte com o Senhor. Assim, os seus descendentes poderiam levar os nossos a deixarem de temer o Senhor. É por isso que resolvemos construir um altar, não para holocausto ou sacrifícios, mas para que este altar sirva de testemunho entre nós e vocês e as gerações futuras de que cultuaremos o Senhor em seu santuário com nossos holocaustos, sacrifícios e ofertas de comunhão. Então, no futuro, os seus descendentes não poderão dizer aos nossos: vocês não têm parte com o Senhor. E se dissemos, se algum dia disserem isso a nós ou aos nossos descendentes, responderemos: vejam a réplica do altar do Senhor que os nossos antepassados construíram, não para holocaustos ou sacrifícios, mas como testemunho entre nós e vocês. Longe de nós nos rebelarmos contra o Senhor e nos afastarmos dele, construindo para holocausto, ofertas de cereal e sacrifícios, um altar que não seja o altar do Senhor, o nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo. Quando o sacerdote Finéias e os líderes da comunidade, os chefes dos clãs dos israelitas, ouviram o que os homens de Ruben, de Gade e de Manassés disseram, deram-se por satisfeitos. E Finéias, filho do sacerdote Eleazar, disse a Ruben, a Gade e a Manassés: hoje sabemos que o Senhor está conosco, pois vocês não foram infiéis para com o Senhor. Assim, vocês livraram os israelitas das mãos do Senhor. Então Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os líderes voltaram do encontro com os homens de Ruben e de Gade em Gileade, e foram para Canaã dar relatório aos outros israelitas. Estes se alegraram com o relatório e louvaram a Deus. E não mais falaram em guerrear contra as tribos de Ruben e de Gade, nem em devastar a região onde eles viviam. Os homens de Ruben e de Gade deram ao altar este nome: um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Capítulo 23. Passado muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, agora velho, de idade muito avançada, convocou todo o Israel com as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais, e lhes disse: estou velho, com idade muito avançada. Vocês mesmos viram tudo o que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Lembrem-se de que eu reparti por herança para as tribos de vocês toda a terra das nações, tanto as que ainda restam, como as que conquistei entre o Jordão e o Mar Grande a oeste. O Senhor, o seu Deus, as expulsará da presença de vocês. Ele as empurrará de diante de vocês, e vocês se apossarão da terra delas, como o Senhor prometeu. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto, nem se incline perante eles, mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. O Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas. Até hoje, ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês faz fugir 1000.
pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês conforme prometeu. Por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Se todavia vocês se afastarem e se aliarem aos sobreviventes dessas nações que restam no meio de vocês, e se casarem com eles e se associarem com eles, estejam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, elas se tornarão armadilhas e laços para vocês, chicote em suas costas e espinhos em seus olhos, até que vocês desapareçam dessa boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Mas, assim como cada uma das boas promessas do Senhor, o seu Deus, se cumpriu, também o Senhor fará cumprir-se em vocês todo o mal com que os ameaçou, até eliminá-los dessa boa terra que deu a vocês. Se violarem a aliança que o Senhor, o seu Deus, ordenou, e passarem a cultuar outros deuses e inclinar-se diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e vocês logo desaparecerão da boa terra que ele deu a vocês. 24. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel. E eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei o seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e o conduzi por toda a Canaã, e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque, e a Isaque dei Jacó e a Esaú. A Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri os egípcios com pragas, com as quais os castiguei, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e os encobrir. Vocês viram com os seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto longo tempo. Eu os trouxe para a terra dos amorreus, que vivia a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez, e eu os livrei das mãos dele. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os gigarzeus, os heveus e os jebuseus. Mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para eles de diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foram a espada e o arco que lhes deram vitória. Foi assim que dei a vocês uma terra que não cultivaram, as cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem da vinha e olivais que não plantaram. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor.
Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou, a nós e a nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nessa terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: vocês não têm condição de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem ao Senhor e servirem a deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma, nós serviremos ao Senhor. Disse então Josué: vocês são testemunhas contra vocês mesmos, de que escolheram servir ao Senhor. Somos, responderam eles. Disse Josué: agora então, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor, ao nosso Deus, e lhe obedeceremos. Naquele dia, Josué firmou um acordo com o povo em Siquém e lhe deu decretos e leis. Josué registrou todas essas coisas no livro da lei de Deus. Depois ergueu uma grande pedra ali, sob a grande árvore, perto do santuário do Senhor. Então disse ele a todo o povo: vejam esta pedra, ela será uma testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao seu Deus. Depois Josué despediu o povo, e cada um foi para a sua propriedade. Passado algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu. Tinha 110 anos de idade, e o sepultaram na terra que tinha recebido por herança, em Timnat-Será, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobrevieram e que sabiam de tudo o que o Senhor fizera em favor de Israel. Os ossos de José, que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados em Siquém, no quinhão de terra que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Aquele terreno tornou-se herança dos descendentes de José. Sucedeu também que Eleazar, filho de Arão, morreu e foi sepultado em Gibeá, que fora dada ao seu filho Finéias, nos montes de Efraim. Amém, meninas? Glória a Deus por essa palavra. Nós estamos finalizando hoje o livro de Josué. Nós lemos os 3 últimos capítulos, né? E nesses 3 últimos capítulos, eu quero voltar aqui com vocês no capítulo 22 e trazer uma reflexão para nós nesse momento. O que o capítulo 22 vai dizer? Lembra no começo que nós fizemos a leitura e a tribo de Manassés preferiu se estabelecer antes do Jordão. Eles preferiram ficar naquela parte antes de atravessar o Jordão. E Moisés deu aquelas terras pela ordem do Senhor, com a autorização do Senhor. Eles se estabeleceram ali naquele lugar. Mas eles firmaram um compromisso de que lutariam com os israelitas até que todos eles conseguissem
tomar posse das terras e se estabelecerem. A Bíblia diz que eles cumpriram. Eles deixaram as suas famílias, mulheres e filhos, de um lado do Jordão e atravessaram com os israelitas e avançaram com os israelitas e auxiliaram os israelitas até eles conseguirem se estabelecer, todas as tribos se estabelecerem. Na volta, Josué abençoa a tribo de Manassés, de Gade e de Ruben. Ele abençoa eles. Quando eles voltam, eles constroem um altar. E aí, os israelitas desse lado do Jordão ficam sabendo. E aí, eles vão já preparados para guerrear. Olha que coisa interessante. Eles já vão para guerrear com seus irmãos do outro lado do Jordão, porque eles acreditavam que eles haviam se rebelado contra Deus. E aí, o temor do que Deus poderia fazer contra eles, né? Porque eles já tinham experiência do que Deus tinha feito com o povo que desobedecia, né? Eles até citaram aqui Acã. Acã trouxe deuses antigos, pegou capa de lugares que Deus tinha falado que não era para pegar nada. E não só ele morreu, como toda a sua casa. Então eles já tinham experiências do que Deus fazia com aquele que era desobediente. Eles temeram que a tribo de Gade, de Manassés e de Ruben houvessem se rebelado contra o Senhor e o juízo de Deus pegasse todos eles. Uma coisa que eu achei muito interessante aqui, meninas, e trazendo para os nossos dias é muito do que acontece. Às vezes a gente fica sabendo de alguma coisa e automaticamente a gente já se arma até os dentes, né? E vai tirar uma satisfação. E vai falar com certas pessoas. E já sai falando um monte de coisa, né? Eles chegaram aqui já armados para a guerra. E já começaram a falar que eles haviam se rebelado contra o Senhor. E nananã. E aí Ruben, Manassés e Gade explicam para eles que aquele é um altar de testemunho ao Senhor entre eles e os outros israelitas que estavam do outro lado do Jordão. Aquilo aquilo não se referia a uma rebelião. Eles não estavam se rebelando contra o Senhor. Ou seja, não era nada daquilo que os israelitas estavam pensando. Quantas das vezes nós cometemos esse mesmo erro, meninas? Quantas vezes nós nos armamos, vamos tirar satisfação, e aí quando a gente vai ver, não é nada daquilo. E aí a gente às vezes passa até vergonha, né? Passa até vergonha. Essa é uma lição preciosa que a palavra do Senhor nos deixa. Procura saber antes de falar. Não deixa contaminar o seu coração antes de saber a verdade. Nós permitimos que o nosso coração seja contaminado porque a gente acredita numa coisa, a gente interpreta a nossa maneira e quando a gente vai ver, não tem nada a ver. Os israelitas do lado de cá, do Jordão, ficaram sabendo que um altar foi levantado, tiraram as suas próprias conclusões, se armaram e foram tirar satisfação. Quando chegou lá, não era nada daquilo. Então, meninas, uma lição preciosa para nós. Não vamos deixar o nosso coração ser contaminado por aquilo que ficamos sabendo. Não por aquilo que os nossos olhos viram. Os nossos olhos precisam ver. Os nossos ouvidos precisam ouvir. Então, a gente precisa ir lá e conhecer a história, saber a verdade sobre aquilo. Muitas das vezes, nosso coração está contaminado por coisas que nem são verdade. E a gente nunca foi lá procurar saber se aquilo realmente aconteceu ou não. Nós nos permitimos ser contaminadas por aquilo que ouvimos, que nem é verdade. Não procuramos buscar a verdade e o nosso coração fica contaminado. Então, em nome de Jesus, meninas, se alguma coisa que vocês ficaram sabendo, isso trancou seu coração, você vai dizer, Senhor, limpa o meu coração.
limpa o meu coração, não me deixe ser contaminada pelas minhas próprias conclusões, pelas minhas próprias interpretações. Me dá discernimento e coragem para descobrir a verdade. A verdade, meninas. Se a gente fizer isso, a gente vai evitar muita dor de cabeça, muito coração amargurado, muita raiz de amargura, muitos desentendimentos. Guarde o seu coração. Não dê ouvidos para a conversa. Vai lá e busque a verdade. Porque é nessas pequenas coisas que o inimigo arma o seu circo. E se a gente não for sábio o suficiente, nós caímos na armadilha e o nosso coração cria raiz de amargura e nos impede de ser favorecidas com a graça de Deus. Amém, meninas? Vamos avançando aqui no capítulo 23. Josué vai dizer para o povo que ele já está velho, né? Já está de idade. E aí ele passa para o povo e diz assim: gente, por favor, eu já estou no final da minha vida. Mas vocês não, vocês ainda vão dar continuidade a tudo que o Senhor tem dado a vocês, né? Agora vocês se estabeleceram nessa terra. Por favor, se apeguem ao Senhor seu Deus. Não se permitam contaminar por nada. Amem ao Senhor e se esforcem. Olha isso. Se esforcem é fazer força 2 vezes. É se apegar ao Senhor de coração. Se esforcem em obedecer às leis de Deus. Vocês não podem servir a Deus sozinhos. Vocês precisam se esforçar. Não confiem nas suas próprias habilidades. Não confiem no seu próprio entendimento. Se apeguem ao Senhor. Dependam do Senhor. E aí ele diz assim, ó: eu estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem lá no fundo do coração e da alma que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, fez, deixou de cumprir. Todas se cumpriram. Nenhuma delas falhou. Mas assim como as boas promessas do Senhor, o seu Deus, se cumpriu, também o Senhor fará cumprir-se em vocês todo o mal com que os ameaçou. Ou seja, toda boa palavra que o Senhor prometeu, ela se cumpriu e ela se cumpre. Mas também toda palavra que o Senhor trouxe de juízo, de condenação, que Ele prometeu, também se cumpre. Hoje nós vivemos um tempo da graça, né? E por muito nós somos consumidos. Mas a Bíblia vai dizer que Deus continua sendo o juiz. Nós vivemos um tempo da graça. Hoje não é mais olho por olho. Mas o Senhor também não tolera a desobediência. Deus continua o mesmo. Deus não tolera a desobediência. Deus não tolera o engano. Deus não tolera o pecado. Então, às vezes, nós colhemos consequências dos nossos próprios pecados. A Bíblia vai dizer: do que se queixa o homem? Se ele tiver que se queixar de alguma coisa, que se queixe dos seus próprios pecados. Que se queixe dos seus pecados. Não se queixe de Deus. Não se queixe do próximo, se queixe dos seus próprios pecados. Entra novamente naquela questão de autorresponsabilidade. Eu tenho que ter autorresponsabilidade. Eu tenho que pedir para que o Senhor me mostre os meus caminhos. Eu tenho que me aplicar a palavra para ser obediente ao Senhor. Eu preciso ser obediente ao Senhor. Porque se eu não for obediente, todas as palavras que o Senhor liberou a respeito da desobediência também vão se cumprir sobre a minha vida, sobre a minha casa. Assim como foi sobre a casa de Acã, é sobre a minha casa. Eu tenho que ter essa autorresponsabilidade de andar nos caminhos do Senhor e fazer com que a minha família também ande nos caminhos do Senhor. Porque assim como o Senhor cumpre boas palavras, o Senhor também cumpre as suas palavras de juízo. Porque Deus é Deus zeloso. O povo dele é povo santo. Olha só o que ele diz aqui no capítulo 24, que fala sobre a renovação da aliança. Sirvam ao Senhor com integridade e fidelidade. Integridade
e fidelidade, porque o Senhor conhece o nosso coração. E aí Moisés vai fazer uma pergunta para o povo. Olha, agora vocês vão seguir o caminho de vocês. Eu já estou no final do meu caminho. E vocês vão seguir o caminho de vocês. Se vocês quiserem voltar e adorar os outros deuses, Deus tirou vocês com um braço forte. Deus já olhava e já amava vocês. Quando Abraão ainda estava na casa de Terá e servia a outros deuses, Deus já sonhava com vocês. Tirou lá Abraão da casa de seu pai. E fez todos aqueles feitos poderosos, né? Desde da saída do Egito, a travessia do deserto, avançando para conquistar todas as terras e estabelecendo vocês como nação nesse lugar. Mas vocês é quem decidem. Se vocês querem voltar e adorar os deuses, os outros deuses, ou os deuses das terras onde vocês estão estabelecidos, é uma questão pessoal, é a autorresponsabilidade, é vocês quem decidem. Mas ele tomou uma postura diante do povo de Israel e disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é decisão, meninas. Decisão. Nós não podemos ficar no vale. Tem até um texto bíblico que fala, né, que a gente vai chegar lá, do vale da indecisão. Não tem como você ser abençoado se você não for constante. Você precisa decidir, não tem como você andar de um lado. Ah, hoje eu tô bem, hoje eu sirvo ao Senhor de coração, hoje eu tô fervorosa. Ah, não, hoje eu vou colocar um louvor do mundo, assim, sabe, aquelas músicas, e eu vou cantar as músicas do mundo. Não tem como, meninas, não tem como servir a dois senhores. Ou nós servimos a Deus, ou servimos o mundo. Não tem espaço para dois deuses. E a Bíblia diz que Deus é extremamente zeloso. Se subir o desejo no seu coração de colocar algo que não seja do Senhor, automaticamente ele já vai se afastar. Você nem precisa falar nada, ele automaticamente vai se afastar. Não há espaço para dois senhores, não há espaço para dois deuses, não há espaço para outro que esteja no governo. Olha só, ele fala que Deus é o governador, ele é o nosso Deus, ele é Deus zeloso. Vocês não têm condições de servir ao Senhor, ele é Deus santo, é Deus zeloso e não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Não tem como você colocar Deus em outros tronos ao lado dele. Ele é Senhor. Nós precisamos entender isso. Ele é Senhor. O governo é dele. Tudo é dele. Aí, lembra, não sei se vocês se lembram de um texto que eu falei que Deus estava dizendo a eles, que estava dando para eles uma terra que eles não plantaram, né? Não sei, uma terra que eles não construíram. Não sei se vocês lembram desse versículo que eu fiquei de trazer para vocês. E aqui ele fala, ó, no versículo, aqui, ó, no capítulo 24 e o versículo 13. Foi assim que dei a vocês uma terra que não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Nela vocês moram e comem vinhas e olivais que não plantaram. A nossa dependência tem que ser do Senhor, porque é Ele que dá enquanto a gente dorme. Quando a gente confia, olha só o que o Senhor está dizendo: eu dou a vocês uma terra que vocês não cultivaram. Eu dou a vocês cidades que vocês não construíram. Eu estou dando a vocês, eu dou a vocês tudo pronto. Coisa que vocês não precisam fazer, eu dou a vocês. Terras que vocês não cultivaram, cidades que vocês não construíram. E comem de vinhas e olivais que não plantaram. Ou seja, se nós servimos ao Senhor com integridade e fidelidade, Deus é a nossa provisão. Não vai nos faltar nada. Nós comeremos do bom e do melhor. Nós nos fartaremos do melhor desta terra, porque é promessa de Deus. De Deus. Davi vai falar que em toda a sua vida, ele nunca viu um justo passar fome, padecer necessidade, e nem a sua descendência mendigar o pão.
Nunca ele tinha visto. Você já viu? Olha quantos anos que o Senhor fez essa promessa. Olha quantos anos. Muitas das vezes nós não temos colhido porque não temos servido ao Senhor com integridade e fidelidade, porque toda boa palavra que sai da boca de Deus se cumpre, quer seja boa, quer seja má. Amém, meninas? E para finalizar, nós vamos ver aqui um Deus tão bom e tão zeloso, né? Aqui ele diz no versículo 26 do capítulo 24, Josué registrou todas essas coisas no livro da lei de Deus. Depois ergueu uma grande pedra ali, debaixo da grande árvore, perto do santuário do Senhor. E quando eu li aqui essa grande árvore, ela está escrito em letras maiúsculas. Não teve como não me lembrar da oliveira verdadeira, que é Jesus. Nós fomos enxertados nessa grande árvore. Eu e você, quando recebemos Jesus, fomos enxertadas nessa grande árvore. E por causa disso, nós podemos dar frutos, nós podemos frutificar. Há uma grande árvore. É uma árvore que dá frutos, frutos para a glória de Deus. E você que está enxertada nessa árvore precisa frutificar. Não é tempo, meninas, de andar mais cocheando em dois pensamentos. Nós precisamos tomar decisões na nossa vida. Decisão de servir a Deus com fidelidade e integridade. Decisão de permanecer frutífera. Decisão de submeter ao Senhor o governo da nossa vida, da nossa casa. Nós precisamos nos decidir. Uma vida inconstante não tem como ser abençoada por Deus. Deus não tem parte com o inconstante. Deus não tem parte. A Bíblia diz assim: sede firmes e constantes, não oscilantes, constantes. Nós precisamos pedir graça ao Senhor para sermos firmes e constantes. Somente uma vida de constância na presença do Senhor, de intimidade com o Senhor. Quantas vezes Moisés entrava na tenda do encontro? Todos os dias ele estava lá. Qual foi a instrução de Deus para os sacerdotes? Todos os dias vocês vão entrar lá, vão tirar as cinzas, colocar lenha nova para que a chama arda continuamente sobre o altar. É uma decisão diária que nós temos que tomar, é todos os dias. E essa responsabilidade é minha e é sua. Cada uma é responsável pela sua vida com Deus, pela sua firmeza e constância. Nós temos o Espírito Santo que nos ajuda, que nos auxilia. E nós não podemos, meninas, negligenciar isso. Porque só uma vida constante, firme, de integridade e fidelidade com Deus vai nos fazer viver uma vida abençoada, uma vida abundante em todas as áreas das nossas vidas. Amém, meninas? Deus abençoe vocês. Eu estou muito feliz que nós finalizamos aqui o livro de Josué. Quantas coisas nós aprendemos aqui sobre o Senhor. E amanhã nós entramos no livro de Juízes. É um livro que vai também nos chacoalhar. É um livro que carrega histórias preciosas. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar poderosamente ao nosso coração. Amém, meninas? Deus abençoe vocês. Marcita, Deus abençoe sua vida. Cá, Deus abençoe sua vida. Si, Cassiara, todas as meninas que foram entrando, Deus abençoe vocês. As meninas que estão nesse propósito, nós estamos fazendo a leitura em ordem da Bíblia, em ordem cronológica. Já fizemos... Ai, que bom, amiga! Que bom que sua mãe entrou, manda um beijão pra ela. Eu tô conversando com meu esposo para ver se a gente consegue pegar um computador e começa a fazer as transmissões também pelo Facebook, tá bom? Aí vai ser uma bênção. Bom dia, Eulina, seja bem-vinda, minha gata, paz do Senhor Jesus. Ah, missionária Eulina, seja muito bem-vinda, é um prazer ter a irmã aqui, viu? Que a irmã seja abençoada com a palavra do Senhor e que sobre a sua vida esteja uma bênção de Deus, amém? Deus abençoe vocês, sim, Deus abençoe. Lô, que prazer ter você aqui. Fran, Deus te abençoe. Nanda, é sua cunhada também. A Nanda é sua cunhada?
É isso? É isso? Nanda, você é cunhada da Milka? Amém, meninas. Deus abençoe vocês. Que bênção, que bênção. Se a Nanda for a cunhada da Milka, seja muito bem-vinda também, viu? Deus abençoe vocês. É um prazer ter vocês aqui. Mi, Deus te abençoe. Ai, que bênção, Nanda. Que bom ter você aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde em todos os seus caminhos. Glória a Deus. Ai, meninas, que alegria ter vocês aqui, viu? Que vocês sejam abençoadas em nome de Jesus. Vai sim, Malu. Todas as leituras elas ficam salvas, tanto aqui quanto lá no YouTube. Tá bom? Todas as nossas leituras ficam salvas. Que você se comprometa nesse propósito, que você cresça em graça, em sabedoria e conhecimento em nome de Jesus. Amém? Nanda, Deus abençoe. Tânia, Deus abençoe sua vida. Meninas, amanhã, 7h35, porque amanhã não vai ter esse teitei das aulas online. Amanhã vai estar tudo certo, a gente não vai ter problemas para entrar nas aulas das crianças e eu vou estar aqui 7h35 para nossa leitura bíblica. Amém? Amém, sim. Vamos orar, sim. Vamos apresentar ao Senhor. Estou no trabalho e ouvindo a palavra abençoada. Amém. Sim, que o Senhor visite vocês com saúde, com vida, que o Senhor restabeleça vocês. Amém? Estão com Covid. Que Deus venha sobre vocês com saúde, restauração. Amém, Joana, é isso mesmo. Bom dia com alegria, porque esse é o dia que o Senhor fez. Então, nós devemos nos regozijar e nos alegrar nele. Vamos fazer uma oração, meninas? Vamos orar pela família da Si. Vamos orar por todos aqueles que estão com Covid, né? Estão acometidos por doenças infecciosas, que estão com câncer, que estão internados, aqueles que vão fazer cirurgias, né? Então, que o Senhor possa entrar com providência e possa abençoar, trazendo cura, né? Soprar uma unção de cura sobre as nossas vidas, restabelecendo a saúde para a glória do nome do Senhor. Meninas, nós fizemos um trabalho essa semana, no sábado. Nós fomos lá para a porta do Hospital São Luís, aqui do Anália Franco. E nós começamos a louvar e a orar por aquele povo. De repente, um médico desceu para falar com a gente, também evangélico. E ele disse assim: olha, nós estávamos entubando um paciente lá em cima, ouvindo vocês cantarem. E as enfermeiras todas chorando, o paciente também, né, bem comovido. E aí um dos médicos que não é crente disse assim para ele: Senhor, incline a sua cabeça e ore. Ele falou: eu nunca vi um médico dizer para orar. Nunca vi um médico falar isso. Mas aquele dia ele falou: Senhor, encoste a sua cabeça e ore. Um médico que não é crente incentivando um paciente a ter um contato com Deus. Então o Senhor está nos levantando este tempo. Deus está levantando cada uma de nós e nos afiando na palavra, nos fazendo conhecer a sua palavra, porque Ele tem um propósito para as nossas vidas, meninas. Nós precisamos avançar, nós precisamos frutificar. Há muitas vidas clamando por alguém que possa derramar água sobre eles. E vocês vão ser essas fontes de águas inesgotáveis, essas fontes que não secam, mas que recebem mais e mais da parte de Deus. Então, meninas, fiquem firmes no propósito. Fiquem firmes e peçam: Espírito Santo, traz a minha memória. Espírito Santo, grava no meu coração a sua palavra e me use como seu instrumento para matar a sede daqueles que estão sedentos neste momento, neste mundo. Amém, meninas? Vamos orar? Agradecendo ao Senhor. Sim, Deus é maravilhoso. Foi uma bênção, meninas. Muitos testemunhos. Teve um moço que estava numa sacada e ele chorava. Ele chorava que ele se abaixou, assim, sabe quando você se joga no chão para chorar?
E aí ele, não contente, desceu e foi pedir oração. Em prantos, era um homem desviado, conhecedor da palavra e desviado. Ele disse assim: para mim não tem mais jeito, não tem perdão. E ali ele se reconciliou com o Senhor e recebeu perdão da parte de Deus. Então assim, meninas, precisamos fazer. O mundo está aí, a igreja precisa fazer. A luz brilha nas trevas. Temos brilhado muito dentro dos templos e luz não brilha dentro de lugar claro. No claro a luz não brilha. A luz brilha no escuro. É no meio das trevas, é no mundo. Amém, meninas? Agora vamos orar, porque senão eu vou ficar falando aqui até amanhã. Então a gente vai fazer uma oração agradecendo ao Senhor por essa oportunidade. Fico muito feliz por ter todas vocês aqui. Que o nome do Senhor seja glorificado através de vocês. Amém, meninas? Vamos fechar os nossos olhos? Exatamente, é isso mesmo. As pessoas estão precisando, Deia. Vamos fechar os nossos olhos e orar, meninas. Pai, obrigada, Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Obrigado por ter falado tão poderosamente aos nossos corações. É tempo de decisão, Pai. É tempo de decisão. Ou servimos ao Senhor, ou voltemos às práticas, às velhas práticas da nossa vida. Porque o Senhor nos chamou para ser um povo eleito, um povo santo, separado. Um povo com o qual o Senhor pode contar. Nós precisamos nos manter numa vida de integridade e fidelidade ao Senhor. Por isso, mais uma vez eu te peço, Pai, que o teu Espírito Santo possa sondar os nossos caminhos. Nós te pedimos como Davi pediu. Sonda o nosso coração, sonda o nosso pensamento, sonda os nossos caminhos. E vê se há em nós algum caminho mau, algum caminho que não te agrada, alguma coisa que nós temos feito que não está de acordo com a tua palavra, que tem te incomodado, que tem impedido das tuas bênçãos nos alcançarem, que nos tem impedido de sermos frutíferas e vivermos uma vida abundante, a vida que o Senhor nos prometeu em todas as áreas, Pai. O que estiver nos impedindo, nos revela. Que o teu Espírito Santo possa abrir os nossos olhos para enxergar, Senhor. Nos conduza num caminho de santidade. Eu sei que isso é uma questão pessoal, de autorresponsabilidade. Eu preciso fazer a minha parte, de manter a minha comunhão contigo. Que o teu Espírito Santo possa gerar em nós, produzir em nós o desejo de ler a sua palavra, de nos aproximarmos de ti. O Senhor nos convida para sermos amigos e não mais servos. Muitas das vezes nós estamos neste lugar de servo, mas o Senhor quer nos elevar ao lugar de amigo, um lugar onde o Senhor pode contar segredos, um lugar onde o Senhor possa trazer revelação. Nos conduza, Senhor, a este lugar, que eu e a minha casa possamos servir ao Senhor, que os meus filhos sejam como flechas nas tuas mãos e que cumpram todo o bom propósito que o Senhor tem para a vida deles, mas que o Senhor cumpra também em mim, Pai, todo o bom propósito que o Senhor tem para a minha vida, para a vida do meu esposo. Nós te devolvemos o governo, Senhor, e se porventura houver em nosso coração algum trono e outro Deus ocupe este lugar, que não seja o Senhor, eu te peço que neste momento o Senhor destrone do nosso coração. Se o meu emprego, Senhor, se as coisas materiais, se os bens materiais têm roubado o lugar que é do Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus, eu te peço, destrone do nosso coração o amor demasiado aos filhos, o amor demasiado ao marido, o amor demasiado às coisas do mundo. Que o Senhor possa destronar do nosso coração e que em nós só exista um Deus, o Senhor soberano, porque só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, e que a nossa vida possa testificar de que só o Senhor é Deus. Nos dá um dia abençoado na tua presença, que as tuas filhas sejam alcançadas pelas tuas bênçãos espirituais e materiais, que elas corram, que as bênçãos corram atrás das tuas filhas, porque elas caminham numa vida de fidelidade e de integridade ao Senhor. Obrigada por nos instruir, por nos reposicionar, Pai. Fica conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos desde agora e sempre. Amém. Amém, meninas. Deus abençoe vocês.
Todos aqueles que estão internados, que recebam cura da parte do Senhor. Todos aqueles que estão doentes, que recebam cura da parte do Senhor. Do Senhor é o fôlego de vida. Do Senhor é o fôlego de vida. Sim, que a sua casa receba saúde em nome de Jesus. Que os pulmões e rins sejam restabelecidos em nome de Jesus. Que o Senhor possa fazer descer sobre vocês uma unção tão especial, tão poderosa, que vocês possam sentir que a mudança e a transformação das mãos do Senhor, curadoras e saradoras sobre a casa de vocês, em nome de Jesus, recebam vida, recebam saúde, amém? Deus abençoe vocês, amanhã nós nos encontramos novamente, 7h35, para mais uma porção da palavra do Senhor, amém, meninas? Amanhã iniciamos o livro de Juízes. Vamos entrar com o coração cheio de expectativa, porque eu sei que o Senhor vai falar conosco poderosamente, amém? Deus abençoe vocês, meninas. Eu declaro bênçãos sobre a vida de vocês, ferramentas, habilidades, unção e autoridade, em nome de Jesus. E coragem, meninas, sejam fortes e corajosas, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor e até amanhã. Deus abençoe, meninas.